Olá a todos! Vamos agora começar a falar da seleção. Ou seja, estivemos a falar até o momento do processo de recrutamento e seleção, desde a necessidade de recrutamento, a decisão de recrutamento, definir o perfil, tipo de recrutamento, portanto, recrutamento interno, externo ou misto, as fontes de recrutamento, qual o meio no qual eu vou publicitar a oferta desta vaga, ativar o processo, depois temos que preparar as ferramentas de seleção, analisar as candidaturas, as entrevistas iniciais, realização de provas ou testes, identificação dos candidatos finais, realização de exames médicos e entrevista final, admissão e integração do colaborador na organização. Seguindo aquele esquema que vimos anteriormente, portanto, passamos da parte da atração dos candidatos para a escolha e aplicação do método de seleção. Podemos ter três modelos de comportamento. Modelo de colocação, um candidato para uma vaga. Modelo de seleção, vários candidatos para uma vaga. Modelo de classificação, vários candidatos para várias vagas. Depois escolher o candidato, validar o processo. A seleção. Se eu coloco uma pessoa numa determinada função e ela não a satisfaz corretamente, eu estou a cometer um erro. Não devo censurar essa pessoa, não posso invocar qualquer princípio. O facto é que eu cometi um erro. De todas as decisões tomadas por um executivo, nenhuma é tão importante como as decisões que se referem às pessoas, pois são elas que vão determinar a capacidade de realização da organização. Portanto, estas decisões devem ser bem tomadas. A seleção acaba por ser, se calhar, uma das atividades mais importantes em termos das organizações, porque deveremos ter que escolher as pessoas certas para o lugar certo. Quando vamos analisar em termos de processo de seleção, temos que considerar os requisitos exigidos pela função, e para isto fazemos a análise e a descrição de função, e quais as técnicas que vamos utilizar para aferir as características do candidato. O processo de seleção tem dois sentidos. Os candidatos também selecionam os empregadores, ou seja, da parte dos candidatos e da parte da organização. O avaliador deve ser isento, imparcial, ético, responsável, empático e ter competências técnicas. Um dos problemas mais perplexos que muitas das vezes enfrentam a gestão de recursos humanos é a comunicação de informação enganosa ou ilusória e até muitas das vezes fraudulenta transmitida pelos CVs. Como é que nós devemos controlar essa informação e devemos pedir de alguma forma referências e como elaborar um CV? O currículo vitae é o registro da sua história profissional, é um cartão de visita que um candidato apresenta ao seu potencial empregador e serve para seduzir o empregador para que este tenha vontade de o conhecer. Não deve ultrapassar as 3 páginas, logicamente que se estivermos a falar de alguém com muita experiência é impossível isto efetivamente não acontecer. Deve adequar o CV à empresa à qual se candidata, destacando a informação mais relevante. Deve ser simples e objetivo. Recorrer a verbos ativos, alcançar, iniciar, administrar, realizar, ser responsável, dirigir. Utilizar frases curtas, evitar parágrafos longos e terem atenção aos erros ortográficos. Começar pelo emprego atual e por ordem cronológica. Não utilizar siglas sem especificar o que é que elas significam. Devemos ter em conta também a parte estética do currículo. Deve ser escrito em suporte informático e confirmar as referências. Vou-vos mostrar aqui uma pequena informação sobre para onde é que os entrevistadores canalizam a sua energia quando efetivamente estão a olhar para um CV, tendo em conta 2 CVs que poderemos comparar. Reparem, o CV que aparece aqui do lado direito, a informação está mais organizada, mais estruturada, está mais destacada em termos de títulos e bold, e então quem lê o CV lê até ao final. Este aqui que aparece deste lado, de facto a informação acaba por ser perdida, não está tão organizada e não está tão estruturada. Devemos estruturar o CV e destacar efetivamente a informação. Há um modelo do currículo europeu, portanto eu sugiro sempre, mesmo para aquelas pessoas mais céticas e que efetivamente não gostem deste modelo, que tenham o seu CV neste formato, porque é uma forma prática, objetiva e que nos permite ter o currículo vitae atualizado. É muito fácil, portanto tem que se aceder ao site do Europass. Normalmente sugiro que se descarregue um modelo ou Word e preencher essa informação. Atualmente falamos também em CVs, em currículos criativos, ou seja, como é que eu vou fazer, no meio de tantos currículos, fazer sobressair o meu CV? Vou-vos mostrar aqui alguns exemplos
Na verdade, muitas das vezes tem a ver com a forma como eu organizo a informação e não se aplica a todas as situações. Portanto, há situações em que tem que ser, de facto, um CV, um currículo muito formal. Há outras situações em que é permitido e outras funções em que é permitido ser de alguma forma criativo. O objetivo é, tal como foi referido, seduzir o empregador de forma a pedir ou a permitir a realização de uma entrevista. Tem aqui vários exemplos: currículos criativos e originais, currículos portugueses. Sugiro-vos que depois vocês façam uma análise em termos de vídeos, em termos de jogos, chocolates, uma informação como se efetivamente estivesse a fazer um perfil em termos do Facebook. E depois este último, que é de alguém da área de marketing, conta de alguma forma a história da vida. Depois temos um modelo da Jason Associates que fala, ou que nos permite perceber uma outra abordagem em termos de currículo e que também nos remete para os currículos criativos. Ou seja, a informação está organizada de uma forma estruturada, objetiva, informação sobre o candidato, um resumo inicial que efetivamente acaba por aparecer e depois, não estou a conseguir abrir, mas peço-vos que depois entrem neste site, porque tem o lado B. Portanto, e o meu lado B como sendo mais associado à minha parte mais informal, hobbies, passatempos, tempos livres, em que é permitido incluir algumas cores, algumas fotografias e que mostram uma outra abordagem do candidato. Depois aqui alguns exemplos, portanto, um currículo muito apelativo em termos de cores. Este acaba por ser um desdobrável e aqui um chocolate, portanto, diferentes formas de chegarmos efetivamente ao empregador. Os currículos devem ser normalmente acompanhados por uma carta de apresentação, apresentar de forma clara e concisa a mais-valia para a empresa, manuscrita processada por computador, manuscrita quando se fazia a parte da análise grafológica da letra, atualmente não acontece tanto, papel branco, A4, sem erros, dirigir ao responsável, recursos humanos ou responsável pela empresa, atualmente segue por e-mail esta informação. Primeiro parágrafo, motivo que o leva a contactar a empresa e a querer candidatar-se a determinada função, evidenciando conhecimento da empresa, relacionar o seu perfil no segundo parágrafo com o da empresa, procurar demonstrar em que medida a sua formação e experiência podem ser úteis, e o terceiro, solicitar uma entrevista, despertar no entrevistador interesse em querer conhecê-lo melhor, terminando de forma atenciosa. Alguns exemplos também de cartas efetivamente de apresentação podem aceder em termos dos sites. Alguns exemplos que efetivamente aqui aparecem, coloquei-vos em inglês, em português, portanto diferentes funções. Podem aceder também ao portal do Instituto de Emprego e Formação Profissional, que acaba por ter aqui algumas dicas sobre como procurar emprego em termos de análise das suas competências e do perfil. E por fim, alguns sites, muitos, de facto cada vez há mais, é difícil encontrarmos efetivamente a informação de procura de emprego online. Empregos online, Super Emprego, Cantinho do Emprego, Expresso Emprego, Trabalhar, a Bolsa de Emprego Público, o InfoJobs, Emprego Comunidade, Net Emprego, Bons Empregos, SHL. Portanto, há um conjunto de facto de locais onde efetivamente é possível procurar emprego e onde também as empresas poderão colocar as suas ofertas. Terminamos por agora, iremos posteriormente continuar com a parte então da seleção. O que é que efetivamente, depois de termos os currículos dos candidatos, como é que vamos efetivamente selecionar?